E hoje, né, como a gente está falando aqui de tipo inflamatório, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Eu sei que esse é um assunto que deixa todo mundo muito intrigado, né? Todo mundo muito sem saber o que acontece, né? E a gente vai falar hoje um pouco dessa história que pode ser um acelerador. O que é um acelerador? Vamos repetir um pouquinho, que eu acho importante a gente... Eu estou aqui com a minha colinha, tá, pessoal? Duas coisas importantes que eu sempre falo nas lives. Primeiro, é que eu tenho a minha colinha aqui no computador, então se vocês me verem olhando aqui para baixo, que eu tenho certeza que eu estou falando tudo para vocês, tá? E segundo, pessoal, que a Adri Vasconcelos não fala nada da boca dela, porque ela acordou e achou bonito o que ela falou, tá? Tudo que eu falo aqui para vocês, tudo que eu compartilho com vocês, tem dados científicos, tem pesquisas, tá? Pesquisas que mostram tudo isso. Então, eu acho que é muito importante, até para vocês... conquistarem, né, a segurança que vocês precisam, né, para que vocês continuem nessa jornada da alimentação, vocês precisam ter realmente um respaldo científico, né? Então, tudo que eu falo aqui realmente tem um respaldo científico. Se vocês quiserem qualquer informação depois da live sobre qualquer coisa, me mandam um direct, me fala, Adri, aquilo que você falou, você tem alguma base científica que você tem para eu ler? Eu vou ficar muito feliz em colocar isso para você, tá? E você saber qual é o seu tipo inflamatório, qual é a sua situação, vai fazer toda a diferença no seu processo de cura, tá, gente? Vamos lembrar uma coisa super importante aqui, eu acho que é o ponto fundamental aqui, tem a ver com essa frase que tá aqui, nem tudo que é saudável é bom para você, e por isso, gente, por esta frase tá aqui, eu fiz questão de colocar essa camiseta hoje, porque ela tem tudo a ver com o nosso assunto, que uma alimentação anti-inflamatória, tá? Não é simplesmente uma alimentação saudável. Como assim, Dri? Peraí. Alimentação saudável, ela não deveria ser uma alimentação onde eu melhoro, né? Não vai fazer mal para mim? Grande engano, tá? Às vezes o que a gente está comendo, mesmo sendo saudável, não é bom para você, que é o que está aqui, tá? Eu quero que vocês escrevam aí para mim, para a gente começar a conhecer um pouquinho vocês, sobre a situação de vocês. Quem de vocês, tá, vive uma situação dessa? Come tudo saudável, já tentou ir no médico, tá indo na nutricionista de repente, já se julga uma pessoa saudável, se julga uma pessoa que come bem, que come as coisas naturais, que come os alimentos naturais, os orgânicos, os grãos naturais, os integrais, e que não resolve o problema, tá? Quem aqui de vocês está vivendo isso? Tem uma saúde que eu quero, tem uma alimentação saudável, mas não estou tendo o resultado que eu gostaria de ter, né? Ainda tem dor, ainda dependo do remédio. Né? Quem vive isso, fala eu aí, que eu vou adorar saber. Ó, a da Silva tá falando, a Nora tá falando, a Gissoneide tá falando, isso sim, verdade, Dri, só como saudável e tudo faz mal. Olha aí, olha, a Marilda também, Janete, eu tô longe de estar bem, como ovo por dia, depois a gente fala do ovo, tá, gente? Eu vi, olha, a Janaína, a Beth, a Regina, a Cruz, Roseli, eu tenho artrose, tudo bem, mas a gente vai falar depois disso, tá, Ana? A Rosana tá falando, vamos lá aqui, olha, tô longe de ser saudável, quero mudar, eu. Então, gente, vocês estão vendo, né? Que às vezes a gente come saudável, olha lá, a Cristina do Facebook dizendo eu, a Dalva dizendo eu, a Maria José dizendo eu do YouTube, a Luciana Garnier dizendo eu, sim, o Everaldo Camilo, eu sou essa pessoa. Então, gente, isso acontece com a maioria das pessoas, tá, gente? Por quê? Porque o assunto hoje é esse. Não é porque você está comendo saudável que essa alimentação vai te desinflamar. Isso é um ponto crucial. E muito importante, porque as pessoas não resolvem o problema delas. Sabe por quê? Porque nem tudo que é saudável é bom para você. Pensa comigo nisso, tá? Quando eu escutei essa frase, gente, de verdade, eu estava cheia de inflamação. Eu achava que eu comia bem, porque eu sempre comi bem. Então, eu comia meu pão integral, meu leite desnatado, a minha saladinha, meu grelhado, né? Não comia doce, tava tudo certo. Eu falei, peraí, como é que pode eu estar comendo bem e esse negócio não resolve? Eu continuo sentindo dor com tudo que eu como. E aí, fazendo o mesmo trabalho que eu estou fazendo aqui, fazendo parte de uma aula, de um programa, né? E aí, o meu programa de especialização, quando eu fiz esse curso de especialização de alimentação inflamatória, a minha professora, eu fiz lá no Canadá,
ela chegou para mim e falou assim, Dri, nem tudo que é saudável é bom para você. Pensa nisso. Aí eu falei, como assim, gente? Saudável é saudável. Como é que uma coisa que é saudável pode não ser bom para mim? Porque, gente, o nosso organismo é diferente e as inflamações que a gente tem no nosso organismo, elas são diferentes umas das outras, tá? E tudo que a gente come, tá? Independente de ser saudável ou não, vai ter um resultado, vai ter um impacto no nosso organismo, tá? Então, isso é super importante vocês saberem, tá? É uma forma de pensar e de entender que cada pessoa, gente, e seus sintomas. Então, olha só, eu tô vendo aqui a Nice, tô vendo a Dorothy, tô vendo a. Que mais aqui? Olha, deixa eu ver aqui. A Luciana Garnier, que eu já falei, a Valdira, a Vera Lúcia do Facebook, a Rosângela. Chamei algumas pessoas aqui. Todo mundo que eu falei são pessoas diferentes. Elas tiveram infâncias diferentes, tomaram medicamentos diferentes, tem genética diferente, tem organismo diferente, tem sistema imunológico diferente, vivem hoje diferente, tem emoções diferentes. Como é que a gente vai cuidar de uma pessoa igual se ela é diferente, se nós somos diferentes? Então, cada um tem que ter cuidado da forma que o organismo está e da forma que o organismo precisa desinflamar, tá? Então, gente, é muito importante a gente entender o quê? Que cada pessoazinha aí, tá? A gente tá com 150 pessoas no Instagram. Quantas pessoas a gente tá aqui no YouTube? Deixa eu ver, no YouTube e Facebook, ó. Quase 100 pessoas aqui, então a gente tem quase 250 pessoas aqui, uma diferente da outra. E como é que eu vou dar um protocolo de tratamento para vocês igual para todo mundo? Porque todo mundo tá inflamado. Não funciona assim. Por isso, gente, que muitas vezes vocês estão comendo coisa aí, escuta o que eu tô falando para vocês, comendo coisa aí que é super saudável e que tá fazendo mal para vocês e que tá inflamando vocês, tá? Então, cada um é cada um, e de acordo com cada organismo, a gente precisa de um tipo de inflamação, do tipo de alimentação em cada momento, tá? E ao longo dos anos, gente, você foi entendendo que categorizar tudo isso, né, por tipos inflamatórios, ajuda a dar um norte de entendimento para cada pessoa. Então, com o tempo, eu comecei a fazer, quando eu fiz essa especialização, tratando as pessoas, né, foram centenas de pessoas que já passaram pelo método Comida que Transforma, eu comecei a perceber que, dependendo do tipo de inflamação, existia o quê? Um conjunto de alimentos que era bom e outros que não era legal, mesmo sendo saudáveis, tá? E por que quando você sabe isso, por que quando você começa a entender isso, a sua vida muda? E por que quando você consegue entender que nem tudo que é saudável é bom para você, você consegue acelerar o seu processo de cura? Por que as minhas alunas, quando entram no método, em 6 semanas, acaba todas as dores? Muda totalmente o sintoma. Para de tomar remédio. É porque a Dri é maravilhosa? Porque a Dri dá um pó de perlim-pim-pim para todo mundo? Não, gente. Existe um protocolo. Existe um mecanismo de descoberta do seu tipo inflamatório que vai ajudar você a entender o que você tem que colocar e o que você tem que tirar, tá? Então, é importante você entender isso para poder solucionar o seu problema, tá? Então, gente, essa frase que eu tô aqui, ó, não foi por acaso, nem tudo que é saudável é bom para você, é um alimento que tem que fazer bem para você, que ele tem que ser anti-inflamatório para você. E o que é anti-inflamatório para mim pode não ser anti-inflamatório para você que tem uma inflamação, mas é uma inflamação que manifesta de maneiras diferentes, tá? Isso é importante vocês entenderem, porque quando você tira alguma coisa que está te fazendo mal, você evita que a situação piore. Né? Você para de ficar nessa onda de comer, tá um dia melhor, outro dia não tá, outro dia tá melhor, outro dia não tá. Aí você fala, meu Deus, mas eu não comi nada que me fez mal, como é que hoje eu tô bem e ontem eu não tava? Né? Como é que eu não sei mais o que fazer, eu tô com medo de comer, né? A gente começa a ficar com medo de comer. Eu lembro disso, eu já comia e já tinha sempre um remedinho no meu bolso, porque eu sabia que eu ia passar mal, ou não, né? Dependendo do que eu comia, porque eu não entendia, né? Então, é muito importante entender que o que a gente deve ser, acrescentando alguma coisa, tirando uma coisa melhor, mais eficiente para você, vai solucionar. Tem gente perguntando da Bárbara, gente, desculpa, olha só, a Bárbara não vai conseguir vir hoje aqui, ela teve um compromisso, então a Bárbara não vai poder dar o suporte para vocês hoje, tá? Mas amanhã ela vai estar aqui com a gente, as outras semanas ela vai estar aqui com a gente, eu vou contar para ela que vocês sentiram falta dela, que ela vai adorar saber.
porque ela curte muito vocês de verdade, vocês estão no coração dela, viu? Então ela vai estar aqui já amanhã, ok? Então, pessoal, vamos lá, vamos falar dessa história dos tipos inflamatórios. Eu vou falar para vocês, ó, fica comigo hoje, que eu vou falar para vocês quais são esses tipos inflamatórios, tá? O que são, de onde surgiu tudo isso, o que eles levam em consideração, tá? Quais são os fatores que influenciam esses tipos inflamatórios, como eles podem ser classificados, tá? E por que eles são diferentes uns dos outros, tá? Então, eu vou começar a falar um pouco. Então, o que são, gente, esses tipos inflamatórios? Vamos lá. Vamos partir do pressuposto que vocês já sabem, tá? Para quem não sabe, vamos repetir, que 99,9% das nossas doenças, né, começam, gente, no intestino delgado, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, porque a gente se alimenta mal, porque a gente tomou muito antibiótico, porque a gente tomou muito anticoncepcional na nossa vida, porque a gente está muito estressado, a gente, principalmente pela alimentação, né? A parede do intestino delgado, ela é feita, gente, de microfurinhos. Imagina um coadorzinho, uma rede, cheio de microfurinhos. E um dos principais objetivos e funções do intestino delgado é fazer uma seleção através desses furinhos do que a gente come, do que a gente absorve, das nossas emoções, que são traduzidas em hormônios, e é feita uma seleção daquilo que é bom, entra para a corrente sanguínea, a gente absorve nas nossas células, e o que não é bom vai embora para o intestino grosso, cólon, reto, e vai embora do nosso organismo, tá? Isso é uma situação normal de uma pessoa que não está inflamada, tá? Que não tem dor crônica, que está tudo funcionando, ok? O que acontece, gente? Quando a gente começa a inflamar, né, a gente começa a absorver o que a gente não deveria absorver. Então, tudo que é levado para fora do organismo, a gente começa a absorver. Por quê? Porque esses furinhos que eram pequenininhos, eles rabem e eles rasgam. Então, imagina, gente, se era um furinho e virou um furão, você concorda que a permeabilidade, que a passagem está maior? Então, vai entrar para a corrente sanguínea coisa que não é para entrar. Dri, o que vai entrar? Glúten, lactose, partículas não digeríveis, caseína, toxinas, né, como, de repente, o cortisol. Vai começar a entrar um monte de coisa na nossa corrente sanguínea. E quando entra na nossa corrente sanguínea, o nosso sistema imunológico, que mora lá no nosso intestino, vai dizer, meu Deus, tem um monte de coisa dentro do sistema da corrente sanguínea da Dri. Precisamos defendê-la. Aí eles vão lá, o sistema imunológico vai lá para defender, cria anticorpos. Com anticorpos, eles criam uma situação autoimune e você fica intolerante ao alimento. Basicamente é isso que acontece, gente. Quando a gente fica intolerante e a gente se inflama, a gente tem manifestação desses sintomas, né? Dessa inflamação. E é isso que tem a ver a ligação com os tipos inflamatórios, tá, gente? Quando a gente inflama, a gente tem sintoma. Vou dar um exemplo. Quando a gente inflama, quando a Dri inflama, a Dri tem candidíase, a Dri tem candidíase de repetição, tem dor no estômago, tem azia, tem refluxo, tem fadiga, a Dri. Quando alguém, de repente, uma outra pessoa inflama, a pessoa X, que eu vou chamar de X, de Maria, ela pode ter psoríase, problema de acne adulta, problema de pele. A outra pessoa, vamos chamar de João, ele pode ter artrite, artrose, dores nas juntas, né, uma doença autoimune. O outro, né, vamos chamar de Pedro, ele pode ter o quê? Problema de tireoide, desequilíbrio hormonal, né? Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Que a manifestação dos sintomas é diferente dependendo de cada pessoa, mas a causa é a mesma, mas a manifestação é diferente. E aí, o que acontece, gente? Dependendo da manifestação, existe um grupo de tipos inflamatórios. Então, existe um conjunto de sintomas que são agrupados em cada grupo, que são, na verdade, esses tipos inflamatórios, tá? Toda essa metodologia surgiu de vários estudos que eu fiz, né? Junto com muitos cursos que eu fiz, onde foi diagnosticado que se você tem isto, né? Sintomas X, Y, Z, você tem um tipo inflamatório. Se você tem esse tipo de sintoma, é um outro tipo inflamatório, tá? E o que você tem que levar em consideração? Muitas vezes, um tipo inflamatório, né, ou um sintoma, que é esse grupo de sintomas que dá esse tipo inflamatório, normalmente
são informações baseadas em alguns órgãos, tá? Tem um pouco de medicina chinesa aí. A medicina chinesa, ela mostra o quê? Que dependendo da sua inflamação, do que você está sentindo, você afeta alguns órgãos do seu corpo. E quando você não cuida de alguns órgãos, você acaba tendo eles como principal fundamento aí que você precisa cuidar. Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque tudo isso vai fazer a diferença na hora que você for tratar. Vocês percebem, gente, que não é assim? Vocês percebem que a alimentação saudável está muito longe de tudo isso que eu estou falando para vocês? Porque senão, gente, se a alimentação saudável fosse uma coisa que era para todo mundo igual, se você comesse saudável, você melhorava, você concorda que ninguém ia estar mal? Vocês concordam que todo mundo que comesse alimentação saudável estaria bem? E não é o que acontece, né? Então, o que influencia todo esse tipo inflamatório? As suas dores, os seus sintomas, né? Para a gente poder agrupar e saber quais são eles. Os órgãos, que muitas vezes são afetados, então o tipo inflamatório afeta alguns órgãos específicos, né? E por que eles são diferentes? Porque eles têm sintomas diferentes. Porém, vamos lembrar, a causa é a mesma. A causa é a mesma. A causa é no intestino. A manifestação que é diferente, tá? Vamos falar um pouquinho desse tipo inflamatório, tá? Eu sei que vocês estão doidas para saber quais são os tipos inflamatórios. Eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? Lá no dia 25, gente, que começa a nossa semana da alimentação, da nossa semana ao fim das dores crônicas, a gente vai ter uma aula que fala exatamente dos tipos inflamatórios, com mais detalhes. A gente dá já uma nuance para vocês de quais são os alimentos que você tem que tirar e que você tem que colocar dependendo do seu tipo inflamatório. Então, essa aula que a gente está dando hoje, de aquecimento, ela vai servir muito para vocês, como tarefa, para vocês continuarem essa aula lá no dia 25, tá certo? Na semana do dia 25. Pessoal, o que eu tô falando tá fazendo sentido para vocês? Eu tô falando muito grego? Eu tenho muito cuidado para conversar com vocês sobre esse assunto, porque eu sei que esse assunto, às vezes, é difícil de compreender, porque nem todo mundo sabe um pouco disso. Então, assim, eu tento fazer isso da melhor forma possível, da forma mais amigável, da forma mais simples para vocês entenderem, tá? A Luciana Garia tá falando sim, bem colocado. Deixa eu ver aqui, muito. A Fátima tá falando aqui, a Rosângela também, que mais? A Flávia também tá falando que tá ótimo, beleza. Então, Cleide Marf, sim, a explicação tá ótima, sim, está bem claro. Perfeito, gente. Então, tá todo mundo escutando, todo mundo entendendo, vamos continuar, então. Galera, então, assim, vamos lá falar dos 5 tipos inflamatórios, tá? Anota aí para vocês não esquecerem. A gente tem o tipo inflamatório tipo estresse, tipo inflamatório tipo autoimune, tipo cândida, tipo tóxico e tipo gástrico, tá? Tipo estresse, tipo autoimune, tipo cândida, tipo tóxico e tipo gástrico, tá? São 5 tipos que, na verdade, é a manifestação do sintoma que traz você para cá. No método Comida que Transforma, gente, vocês vão fazer um diagnóstico bem mais específico, que vocês vão ter que preencher a primeira coisa que vocês fazem, tá? Para poder saber o percentual desses 5 tipos. Vocês vão saber quanto vocês estão do tipo gástrico, quanto vocês estão do tipo tóxico, para vocês entenderem com que vocês vão ter que cuidar ali. Então, toda superprotagonista, antes de qualquer coisa, a gente faz esse teste para saber qual é o tipo inflamatório, tá? E eu vou dar uma nuance aqui para vocês entenderem qual é o tipo inflamatório que talvez vocês se coloquem aí, tá? Então, vamos falar principalmente do nosso tipo estresse, que eu acho interessante a gente falar do estresse. Bom, o tipo estresse, gente, são muitas vezes o quê? Pessoas que têm como principal manifestação o estresse oxidativo, né? São pessoas que normalmente se estressam e tem muito a ver com o desequilíbrio hormonal, tá? Muitas vezes o tipo estresse tem fadiga, às vezes tem dor de cabeça, tem desequilíbrio hormonal, muitas vezes tem problemas de tireoide, tem problemas de produção de serotonina, tem um cortisol mais alto do que deveria, tá? São pessoas que muitas vezes lidam com o estresse de uma forma muito alta, tá? Vocês já vão começar assim, Dri, eu tenho 3 tipos, tá?
Primeira coisa, gente, uma coisa que eu queria que vocês entendessem, que assim, não é que eu tenho tipo estresse, ou eu sou do tipo gástrico, eu estou, tá? Porque você vai ver que, de repente, nessa fase da sua vida, você está com o tipo estresse mais alterado. Mas não é que você tá? Na verdade, a gente não é nada, né? A gente é feliz, tem vitalidade, a gente não tem dor, é isso que a gente é. A gente está de uma forma, tá? Então, o tipo estresse, ele tem realmente essa característica de desequilíbrio hormonal, de taxas, às vezes, diferentes aí de hormônios, né? De desequilíbrio, muitas vezes, de tiroide, né? Que acaba afetando o Hashimoto, algumas doenças autoimunes que tem com relação a eles, tá? Então, quem tem esse tipo de inflamatório deve cuidar muito da ansiedade, deve realmente tomar cuidado com tudo aquilo que vê, que escuta. Por quê? Porque quando a gente fala em estresse, o que acontece, gente? A gente faz o quê? 80% da nossa serotonina, que é o neurotransmissor, que a gente tem o quê? Que é o neurotransmissor da felicidade, né? Tem a dopamina, tem a serotonina, tem a adrenalina. A serotonina é da felicidade. Quando a gente está inflamado, a gente perde a produção da serotonina. Sabe por quê? Porque 80% da serotonina é produzida no intestino. Se o intestino está inflamado, gente, como é que vai produzir o tal do hormônio da felicidade? Não vai ter. E o que é produzido em muita quantidade e absorvido pela célula, nesse caso? O hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse, que a gente tem que ter no nosso organismo, mas a gente não pode ter numa condição muito alta e frequente. E quando a gente começa a ter toda essa mudança hormonal e essas mudanças nas nossas glândulas, principalmente de tireoide ou coisa parecida, a gente tem o quê? A gente tem uma reação autoimune, porque a gente começa a inflamar. Como eu falei, o sistema imunológico vai lá para poder se defender, ele cria um anticorpos, ele cria uma intolerância, a gente tem uma doença autoimune, como a doença de Hashimoto, por exemplo. Então, aqui, a gente tem que tomar cuidado, ok? Vamos falar agora do tipo autoimune. O tipo autoimune, gente, é um tipo que normalmente é o mais severo de todos os tipos, tá? Normalmente, quem tem tipo autoimune tem muita alergia, intolerância a alimentos, tá? Então, tem alergia e intolerância aos alimentos, tem sensibilidade, né? E realmente já tem um tipo de doença autoimune diagnosticada, tá? Então, são pessoas que já têm, de repente, uma colite ulcerativa, já foi diagnosticado com doença de Crohn, que pode ter aí um caso de síndrome do intestino irritável, que tem realmente já uma doença inflamatória intestinal e doenças autoimunes em geral, tá? E, muitas vezes, o que acontece, gente? São pessoas que têm, às vezes, alergia, onde a intolerância e a alergia alimentar já está muito grande. Então, intolerância a glúten, intolerância à lactose, intolerância a ovo, né? E a cafeína, né? Então, o amendoim, que é extremamente inflamatório e também alergênico, né? Então, para essas pessoas é bem legal fazer um exame, né? Para todo mundo, se vocês quiserem saber do que vocês são alérgicos. Mas para essa pessoa é legal fazer aquele teste, né? De IgG para saber o que você tem, que tipo de alergia você tem a qual alimento, né? Mas normalmente são pessoas que já estão aí dentro de um nível onde já foi diagnosticado alguma doença autoimune, tá? E olha só, para o sistema imunológico aí, para esse tipo autoimune, ataca muito o sistema imunológico. Então, os pulmões e o cólon, gente, são um dos grandes órgãos onde é afetado quem tem a doença autoimune, né? Então, se você pensar, olha só, gente, interessante essa informação, 90% dos nossos probióticos, ou seja, das nossas bactérias boas, estão no nosso intestino grosso e no cólon. Então, se a gente não cuida do nosso intestino grosso e no cólon, a gente mata tudo que tem de probiótico do nosso organismo. Então, a gente tem que cuidar muito, principalmente dos pulmões e do cólon ali, tá bom? E muitas vezes a gente tem esse tipo de pessoas, são pessoas muito perfeccionistas, segundo a medicina chinesa, né? Então, pessoas muito perfeccionistas têm um grau de exigência muito grande, que afeta muito o sistema imunológico, tá? Então, experimentam muito, de repente, um luto, né? Então, aquela coisa de, nossa, aquilo aconteceu há 20 anos atrás, eu não consigo esquecer. Ou fica lembrando e fica remoendo. Então, são pessoas que são muito perfeccionistas e remoem muito. E isso dentro da medicina chinesa, passa para alguns órgãos, principalmente no caso aqui, para o cólon e para o pulmão, onde você acaba tendo aí uma imunidade mais baixa, tá?
Esse é o autoimune, beleza, pessoal? Tipo gástrico, vamos falar do tipo gástrico. Bom, o tipo gástrico, gente, ele é bem específico, tá? Para o sistema digestório, né? Então, são pessoas que têm, muitas vezes, dores abdominais, muita indigestão, tem muita azia, refluxo, tudo que come para no organismo, parece que não digere bem, parece não digere bem, né? E tem uma produção, muitas vezes, de enzimas gástricas, né? Para poder quebrar a alimentação, baixa. Então, você não consegue, muitas vezes, produzir o suco gástrico e fazer com que a nossa digestão funcione bem. Então, essas pessoas, normalmente, têm muito sintoma gastrointestinal. Ou intestino preso, ou diarreia, né? Dor abdominal, tem inchaço no estômago, tem gastrite, muitas vezes, às vezes uma úlcera, tem o refluxo, tem azia, tudo que está em torno do seu sistema digestório, tá? E muitas vezes essas pessoas, elas são o quê? São pessoas muito ansiosas também. Pessoas muito ansiosas que precisam de um cuidado para poder baixar a ansiedade. E essas pessoas precisam o quê, gente? Mastigar bastante. Porque a mastigação já é um processo de digestão. E quando a gente não mastiga, pode ver, a maioria das pessoas tipo gástrico nem mastigam bem. Já tá comendo aqui com o celular na mão, já conversa, quando vê a comida já acabou, não sabe nem o que foi. Imagina, gente, se um tipo gástrico tem problema de produção de enzima, né, e de suco gástrico para quebrar as moléculas da comida para poder fazer uma digestão boa, imagina essa pessoa engolindo um pedaço de carne que ela não mastigou. Você concorda que você está colocando muito, mas muito apoio num órgão que para você é a digestão, que é o estômago, que não está funcionando bem? Então, parece que a comida fica parada. E não parece, não. A comida fica parada, porque você não consegue digerir. Então, você come de manhã, fica mal até no final da tarde. Porque a gente tem que tomar cuidado. Tem que o quê? Melhorar, principalmente a mastigação, tá? Tem gente falando aí, legal. Então, todo mundo já tá meio que entendendo cada coisa. Olha lá, vamos falar agora, gente, que era o meu tipo, quando eu fiz na época que eu tava mal, que é o tipo Cândida, tá, gente? Tipo Cândida são pessoas, principalmente, que têm problema com umidade, fungos, bactérias, leveduras, tudo isso que é de fungo e bactéria, tá? Então, assim, quem tem candidíase, H. pylori, infecção urinária, tudo que tem a ver com bactéria e fungos e infecção por vírus. Então, tudo isso tem a ver com a cândida, tá? E, principalmente, pessoas muito ansiosas. Olha, Euzinho, o pessoal já tá sabendo. Pessoas ansiosas, tá? Então, as pessoas ansiosas, muitas vezes, ligam uma coisa de querer fazer tudo ao mesmo tempo, que não é legal. Então, assim, muitas vezes é uma coisa que a gente tem que melhorar, né? Então, de acordo com a medicina chinesa, ataca principalmente o intestino delgado, né? Que é aquele intestino que eu falei para vocês, que é onde faz a ligação do que é bom e do que é ruim, e do baço, tá? E as emoções, como ansiedade, preocupação, não consegue tirar as coisas da mente, sou super eu, faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Tá fazendo uma coisa, mas tá fazendo outra, não consegue falar não, principalmente as coisas que tem que fazer. Então, tudo que vai fazer, não, eu dá tempo, tipo, não dá tempo de fazer, você não é uma pessoa que é 1000, não, você é uma só, mas sempre dá um tempinho. Essas pessoas, normalmente, têm esse tipo de característica, tá, gente? Então, essas pessoas, muitas vezes, precisam reduzir o estresse na vida, precisa, de repente, estar com os amigos, fazer uma coisa que gosta, dançar, dar risada, assistir um filme gostoso, porque isso vai aliviar a ansiedade, tá? E dar limites para você, principalmente para você. Não é nem que a pessoa faz para os outros demais, não. Ela faz para ela mesma. Ela acha que ela vai dar conta de fazer tudo que ela tem que fazer, só que o tempo, às vezes, não dá, e ela vai enfiando as coisas para fazer, quando vê, a confusão tá feita, né, pessoal? Então, ó, falamos da Cândida. Isso aqui, gente, eu até estava trabalhando no material para a turma 16, essa é a folhinha que vocês recebem, tá? Essa folhinha vocês recebem quando vocês descobrem qual é o seu tipo inflamatório, para poder entender o que vocês têm que fazer em relação à alimentação. Falamos do tipo estresse, falamos do tipo autoimune, agora vamos falar do tipo tóxico, tá? O tipo tóxico, normalmente, é um tipo que é muito sensível à toxicidade externa.
Então, são pessoas muito sensíveis a material de limpeza, são pessoas muito sensíveis a pesticidas, a agrotóxico, são pessoas normalmente que já tiraram, que tem problema de fígado muitas vezes, que tiraram algum órgão, né, e que precisam aí, e tem algum órgão que não está funcionando muito bem, principalmente a vesícula, tá? Então, são pessoas que têm que tomar muito cuidado, principalmente com o que está vindo de fora para dentro, tá? Pessoas que normalmente têm esse tipo de inflamação, né? São pessoas que às vezes são muito preocupadas, são muito introspectivas, levam muito em consideração aquilo que as pessoas falam para ela e não conseguem reagir. Então, essas pessoas precisam ter o quê? Expandir a vida e tomar muito cuidado com os alimentos que elas comem. Então, esse tipo de pessoa deve evitar mesmo os alimentos que têm muito agrotóxico, o tipo de lugar que você mora, como você está em volta das coisas, os produtos de limpeza que você usa, os produtos de beleza que você usa, porque realmente são pessoas muito sensíveis a tudo isso, a toxicidade externa, tá? Olha, tem gente já falando aqui, euzinha. Ah, gente, a celulite, ela é função que é uma consequência de tudo isso, né? Mas se você pensar na celulite, ela é uma inflamação de toxinas, muitas vezes, né? Então, a celulite, acho que a maioria das pessoas também tem, né? Então, depende muito, eu acho que você tem que levar em consideração outras coisas, tá? Então, pessoal, aqui eu falei um pouquinho para vocês dos tipos inflamatórios, tá? Isso é super importante para vocês entenderem, gente, que a partir disso, vocês vão conseguir entender que tipo de alimentação que é melhor para vocês. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem entender que a alimentação sozinha não vai ajudar? Que a alimentação saudável, até hoje não ajudou vocês, porque vocês nem sabem o que é saudável para vocês? Por isso que tem que entender. Ó, tem gente aí dizendo que eu tô vendo, olha, que tá todo mundo tem todos os tipos. Gente, às vezes tem sim. Por isso que eu falei, não é que você é um tipo. Você tem, às vezes, todos os tipos, mas nesse diagnóstico que você faz, né, lá no programa, infelizmente aqui não dá pra gente dar, porque é um diagnóstico bem longo, onde você tem que ter tempo, tem mentoria que ajuda você a resolver, quer dizer, não é uma coisa simples, né, assim, não é que não é simples, mas ele demora, é uma coisa profunda, e aí você consegue ter lá, ó, o percentual. Nossa, deu 40% tipo cândida, e 20% tipo gástrico, então qual que você vai cuidar? O que deu 40%. Às vezes empata, aí a gente tem que ver o que a gente vai cuidar, tá? Então, ó, todo mundo tá falando aqui, ó. A Denise tá falando que tá ferrada, faz muito sentido, eu tenho refluxo. Então, assim, gente, é isso, tá? Então, é super importante. Olha, eu tenho umas histórias aqui que eu adoro dividir com vocês. A Tereza, da turma 14, né, ela mandou para mim esse depoimento dela, que eu acho bem legal dividir com vocês. E ela falou o seguinte, gente, olha, ela não aguentava mais tomar vários laxantes, receitinhas de amigas, que eu falei, né, receitinhas de amigas, e nada acontecia. Foi quando eu comecei a seguir a Dri Vasconcelos, que falava pra gente fazer o caldo de osso e o chucrute, e pra gente entender que nem tudo que é saudável é bom pra gente. Eu fui resolvendo rapidamente, e então eu resolvi me inscrever no Comida que Transforma, na turma 14, e o resultado do diagnóstico, para minha surpresa, foi estresse. Olha que louco, gente. Ela achava que o problema dela era uma coisa, tipo, era o gástrico, porque ela tinha dor de estômago. Só que quando ela fez o diagnóstico, deu por estresse. E ela começou a perceber que o que levava ela a ter muitas coisas tinha a ver com a mentalidade dela. Então, ela falou, por surpresa minha, deu estresse. E quando eu segui o tipo estresse, a coisa foi e funcionou, né? E olha, de imediato ela tirou os alimentos perigosos e acrescentou os alimentos poderosos, porque quando você descobre qual que é a sua inflamação, você vai ter uma folhinha que vai ter lá os alimentos perigosos e os poderosos, que você vai ter que tirar o que é perigoso e colocar o que é poderoso, né? E aí, depois disso, ela fala que hoje ela tá bem, que acabou as dores nas costas, o intestino funciona muito bem, os cabelos não estão caindo, as unhas estão fortes e a pele está ótima. Então, ela mostra aqui um pouco. E a Régia, gente, também da turma 14, ela fala o seguinte, que ela tinha muita queimação, muita azia, muito refluxo, sensação de empanzinamento, dores abdominais, inchaços no abdômen, tornozelo, diarreias constantes, dores nas articulações por conta da chikungunya que ela teve, e ela tomava muito corticoide. Então, ela tinha as unhas fracas, que quebravam com facilidade, tinha rinite, alergia, ela tinha alergia até ao próprio suor, ela coloca aqui. E aí foi quando ela conheceu a Dri, né, ela põe aqui, assistindo as lives e tal, e realmente ela começou a aprender. Ela nunca tinha ouvido falar, ela pôs assim, olha, eu nunca tinha ouvido falar da síndrome do intestino irritado. E quando eu vi a Dri, eu me identifiquei com esses sintomas e consegui entender qual que era o meu tipo inflamatório. Então ela teve que superar alguns obstáculos, né, que talvez sejam os obstáculos que vocês estão pensando aí, né, como o que ela teve que superar?
cozinhar essas coisas novas, né? E mastigar bem, né? Ela sempre cozinhou o básico e nem mastigava, ela engolia tudo mesmo. Foi então que ela arregaçou as mangas e deu o primeiro passo. Ela eliminou, gente, as comidas que inflamavam ela, dependendo do diagnóstico dela, né, do meu intestino, os alimentos perigosos, para mim, eu eliminei e entrei para a turma. E ela fala o seguinte, olha, que até o filho dela, mais velho, de 22 anos de idade, também está mudando a alimentação dele. E sabe por quê? Ela menciona, porque o exemplo arrasta. Mais das vezes funciona melhor. Muitas vezes a nossa atitude ela vai ser melhor do que as palavras nossas. Então, agora ela cozinha, ela está feliz com os aromas e sabores novos que ela aprendeu. E hoje ela conta o quê? Que o meu organismo está mais nutrido, não sinto dores nos joelhos para descer a escada, durmo tranquila, sem refluxo, não dependo de corticóide, porque as dores nas juntas sumiram, e não dependo mais dos antiácidos, que são os sais de frutas que ela coloca aqui. Estou mais disposta para tudo e muito satisfeita com a transformação que eu tive na minha vida. Então ela fala, agradece e tudo mais. Então, galera, eu gosto de trazer isso aqui para vocês, porque é importante a gente entender que, dependendo de cada um, você tem que ter uma alimentação diferenciada. E aí que você tem um resultado, tá? É isso que vai levar você à cura, à eliminação desses sintomas, tá? Aí você pode pensar assim, Dri, tudo bem. Você falou aí um monte de coisa, eu tô adorando tudo que você tá falando, mas assim, eu me identifico com vários perfis. E agora? Tenho tudo aí que você falou. Como é que faz? Gente, quando você fizer o diagnóstico direitinho, você vai conseguir ver qual que você tem maior probabilidade de percentual. Hoje, o que você vai fazer? Depois eu vou dar a dica aqui para vocês, tá? Mas fica com essa perguntinha aqui, que no finalzinho a gente vai falar sobre isso, sobre, eu me identifiquei com todos esses sintomas. E agora, o que eu faço, tá? Outra coisa, né? A sensação que eu tenho mais é que eu tô comendo e eu não tô conseguindo melhorar, né? A sensação que eu tenho é que eu não tô conseguindo melhorar e eu não sei muito bem o que comer, né? Então, sabendo mais ou menos o tipo inflamatório, você vai conseguir resolver isso, tá? E uma coisa também é que muitas vezes você pensa saudável, e não tem isso, gente. Tem, vocês estão vendo aqui mais do que tudo, que saudável não é anti-inflamatório. Que o que é saudável para mim pode ser não saudável para você. E na cura de uma doença crônica, se você não sabe isso, esse detalhe, é muito difícil a alimentação fazer esse grande desempenho que pode fazer na sua vida, tá? E o que pode, na verdade, fazer um efeito contrário, se você não fizer isso, tá? Primeira coisa, gente, você vai fazer aquelas dietas malucas de livro, de nutricionista que manda cardápio para você, que você nem sabe, vai muito pensar em proteína, né? Vai comer um pedaço de frango, não sei quanto de arroz, 3 colheres de arroz, 2 colheres de feijão, legumes e verduras. Se você continuar fazendo isso, o resultado que você vai ter é esse que você está tendo aí. Não vai resolver, porque não está falando com você. Tá? Então, esse é um tipo de exemplo que, se você continuar fazendo, é o que você vai ter, tá? Muitas vezes, assim, as formas de alimentar. Então, os alimentos anti-inflamatórios, os ditos saudáveis, né? Podem fazer mal para a pessoa, dependendo do tipo inflamatório dela. Então, o que você vai fazer? Se você continuar achando que uma alimentação saudável, né? Frutas e verduras, super abrangente. Legumes, super abrangente. Ontem eu falei sobre isso. Existe uma família que chama Família das Solenáceas, que é pimentão, batata inglesa, tomate, berinjela, que são péssimas para quem tem inflamação, principalmente tipo de artrite, de artrose, né? Então, esse tipo de inflamação piora se você comer esses alimentos. Você fala assim, nossa, mas berinjela eu como todo dia, eu até troquei o macarrão pela lasanha de berinjela. Não tá resolvendo, tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado. Ok, gente? Outra coisa importante aqui é a gente entender que uma nova alimentação, sem entender, né, é dar um muro em ponta de faca. Começar a se alimentar de qualquer jeito, com alimentação saudável, é dar um muro em ponta de faca, ok? É insistir e se frustrar, como vocês estão se frustrando, sem ter um resultado, até que você sabe e realmente acreditar numa solução de uma alimentação para você específica, tá? E muitas vezes, o que a gente pode fazer? A gente tem que entender que a gente tem que mudar, tá, pessoal? Então, se vocês estão fazendo uma coisa que não tem resultado, muitas vezes é porque
nem tudo que é saudável é bom para você. Ok? Agora eu vou falar de uma tarefa de implementação bem legal, para vocês começarem a dar esse primeiro passo aí já, tá? Dentro do que a gente está falando, essa aula foi incrível, eu adoro essa aula. Vocês vão fazer o seguinte, gente. Vocês vão olhar tudo que eu falei sobre esses tipos inflamatórios, tá? E vocês vão imaginar qual é o tipo inflamatório que está, presta atenção, gente, que está predominante na sua vida hoje, nos últimos 6 meses, no último ano. Adri, mas eu tive um dia, uma época, 10 anos atrás, eu tive candidíase. Não é, tá? O que você tem que pensar? Hoje, nos últimos 6 meses, no último 1 ano, o que é que está pegando mais? O que eu sofro? Quais são os sintomas que estão me atormentando? É isso que vai fazer com que vocês pensem qual desses 5 tipos é o mais predominante. E faz uma linha de prioridade. Bom, eu acho que é o Cândida primeiro, depois o gástrico. Faz uma linha aí do tempo para você ver do maior, do mais predominante para o menos predominante, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai reforçar nos sintomas o que você está sentindo. Por quê, gente? Isso já dá uma clareza para vocês. Já dá uma clareza de entender quais são os sintomas que você tem e qual é o tipo inflamatório que provavelmente você tem. Para lá na frente, daqui uma semana, lá no dia 25, a gente dá mais informações para vocês. A gente vai falar de alguns alimentos e você poder fazer, ó, o seu passo a passo. Vocês vão receber material, gente, para realmente trabalhar. A gente vai ter desafio de uma receita incrível que vocês vão poder começar. Então, assim, tudo isso vai fazer parte desse processo, tá certo, pessoal? Então, pensem um pouquinho em tudo que eu falei. Coloquem a prioridade aí do que vocês acham que está pegando mais para vocês usarem esse material lá no dia 25. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu amo essa aula, como sempre. Espero que vocês tenham entendido, gente, que a alimentação saudável não vai ajudar vocês. Vocês precisam entender que a alimentação tem que ser diferenciada, porque nós somos indivíduos e nós temos manifestações diferentes dos sintomas, tá? Então, acredite nisso. Pensem nisso, porque é só assim que vocês vão ter